sou Wagner Freitas e este é o programa Frente a Frente de Olho no Voto. Um especial com entrevistas com os representantes dos principais partidos pontuados nas pesquisas a governo do Estado e também a presidência da República. O nosso objetivo aqui é agora, há poucos dias da eleição, nós estamos aí desde a semana passada com esta série de entrevistas, onde já conversamos com o representante do PT e também com o representante da candidatura de Jair Bolsonaro, ao qual nós estamos dando a oportunidade de você, eleitor, aqui do nosso Litoral Norte, nossa Tramandaí, nosso Imbé, poder tirar as suas dúvidas e ver de que forma os partidos na região estão defendendo estas candidaturas referente aos seus candidatos. Então, hoje nós estamos com mais um programa, lembrando que este programa está sendo transmitido pelo Correio do Imbé e também ele está devidamente protocolado junto à Justiça Eleitoral de Tramandaí através do protocolo de número 36683/2018. Hoje o nosso convidado é o vice-prefeito de Tramandaí do PDT, Flavinho Corso, que estará aqui defendendo, então, as candidaturas de Jairo Jorge e também ao governo do Estado e também de Ciro Gomes à presidência da República. Na nossa série de entrevistas, nós temos a participação também do colega Williams, que hoje, por motivo pessoal, não estará presente. Lembramos também que as entrevistas funcionam da seguinte forma: 2 primeiros minutos de apresentação livre do convidado, após isso, inicia o cronômetro, 30 minutos de perguntas e respostas em relação às candidaturas e, por fim, mais 2 minutos para que o nosso convidado possa pedir diretamente a você, eleitor, o seu voto, né, nas eleições que agora, dia 7 de outubro, já ocorrem o primeiro turno. Tudo isso com a nossa participação e apoio também do Hotel Mares do Sul, que está cedendo esse espaço para que nós possamos realizar essa série de entrevistas, que ainda durante a semana teremos aqui a participação do representante do PSDB e, por fim, fechando a série de entrevistas, o representante do MDB. Então, em primeiro lugar, boa noite, Flavinho. Obrigado por receber o nosso chamado e vir aqui. A gente sabe que a agenda anda complicada, mas para começar, então, como eu disse, 2 minutos direcionando o pessoal de casa. Quem é Flavinho Corso? Bom, boa noite Wagner, boa noite aos nossos queridos ouvintes. As pessoas que me conhecem sabem que eu estou à frente do Executivo Municipal de Tramandaí como vice-prefeito e eu milito no PDT desde muito pequeno, desde menino, e minha família tem um berço no trabalhismo, né? Isso eu herdei do meu pai, herdei da minha mãe. Nós somos pedetistas de raiz, como se diz. Então, é muito oportuno essa proximidade entre a gente e o eleitor, que ele possa fazer uma escolha naquele que vai votar. E é importante, Wagner, a atitude de vocês em trazerem as pessoas que defendem os pontos de vista diferentes, né, para que a gente possa, não aqui causar atrito entre um ou outro candidato, mas colocar os pontos de vista mesmo, por que o PDT merece uma chance no Estado, por que o PDT merece uma chance no país e por que nós merecemos, então, estar à frente do governo municipal, como fomos eleitos por ti, aqui em Tramandaí especialmente. Mas é muito importante esse debate e estou aqui para as tuas perguntas. Então, vamos iniciar o cronômetro e vamos iniciar as perguntas em relação, então, às candidaturas de Jairo Jorge e de Ciro Gomes. Flavinho, em primeiro lugar, Jairo Jorge, ele agora, candidato ao governo do Estado pelo PDT, já foi um dos principais nomes no Estado do PT, que foi o Partido dos Trabalhadores. Ele deixou o PT em 2016 e se credenciou, então, através da convenção do partido, a ser o candidato do PDT. A pergunta que eu lhe faço: você acredita que ele, chegando ao governo do Estado, ele terá uma doutrina mais próxima do lulismo ou do brizolismo? Olha, Wagner, interessante a tua pergunta. Nós não tínhamos, eu particularmente não tinha um contato próximo com o Jairo, né, e eu conheci quando ele veio para o nosso PDT. E aí as pessoas às vezes perguntam para a gente, será que não tinha alguém dentro do PDT com capacidade para tocar esse projeto, que era chegar no Estado e apresentar as questões do trabalhismo ao Estado? Eu dizia que sim. Eu acho que nós temos tantos companheiros lá no nosso partido que poderiam estar à frente desse processo,
Mas o Jairo trouxe para o PDT uma novidade, que é própria do Jairo. E ele trouxe para o partido uma maneira diferente de agregar o partido, de agregar os companheiros do PDT, e mostrou que ele está disposto, na realidade, a montar um espaço novo para o Estado. E essas questões, o Wagner, do lulismo ou do trabalhismo, elas ficaram desapercebidas nesse processo. A tua pergunta é se eu interpreto que ele vai ir para o lado do lulismo ou do trabalhismo. Eu acho que o Jairo vai fazer um grande projeto de agregar todos os processos políticos do Estado do Rio Grande do Sul. O Jairo tem uma maneira muito própria, Wagner, de falar com as pessoas, de encaminhar os seus projetos, os seus planos, e ele diz que há muito tempo, desde menino também, traz consigo essa questão do trabalhismo. E muitas das ações do tempo em que ele foi prefeito em Canoas foram executadas dentro desses nossos princípios, né? Então eu acho que o Jairo chega num momento muito bom do partido, o partido acolheu o Jairo, recebeu ele de braços abertos e ele também conseguiu fazer uma coisa diferente do PDT. Ele conseguiu, muitas vezes nesse processo político, quando tu começa a estabelecer quem será o candidato, tu monta algumas alas dentro do teu próprio partido. Claro. O Wagner quer apoiar o fulano e o Flavinho quer apoiar o ciclano. E o Jairo conseguiu uma coisa diferente no PDT. Todo mundo veio a favor do Jairo. Quem sabe se o PDT não estava precisando ter um Jairo para agregar todo o partido e ir numa mesma direção. Há muito tempo eu não vi o partido tão empolgado, Wagner, com alguém que eu acho que, sendo do PT ou sendo do PDT, neste momento ele está à frente de um projeto maior do que isso, que é um projeto de oportunizar uma coisa nova para o Rio Grande. Flavinho, falando em projeto, em relação à questão dos principais temas aí da campanha, que é a questão dos salários, né? Nós sabemos que o parcelamento do salário vem sendo, durante todo o governo do Sartori, questionado pela oposição. O PDT até então fazia base, né, do governo. A pergunta que eu te faço é a seguinte: ele reafirma, até mesmo, ele falou isso em entrevista 0 Hora e disse isso agora em entrevista ao Jornal do Almoço, de que ele sabe as condições do Estado não são as melhores. Perfeito. E que por este motivo ele não pode garantir um pagamento integral dentro do quinto dia útil, já assim que assumir, porque ele sabe que ainda tem que ver como é que estão as questões das finanças e ele acredita que precisa de algumas adequações para isso. Sim. E uma delas que eu vi que ele defende é a questão daqui a pouco da troca de data de pagamento, né, ou de uma data que todo mundo receba junto. A pergunta que eu te faço, isso não demonstra, de certa forma, mesmo hoje estando na condição de um candidato opositor ao atual governo, de que vai se seguir a mesma linha que já existe em relação aos pagamentos de salário? Eu acredito que não. Na realidade, o Jairo tem defendido a questão dos pagamentos, são os critérios estabelecidos para fazer o pagamento. Nem é por questão de data, mas por questão de valores. Quem paga quem, como se paga e o quanto se paga. Talvez esses critérios que precisam ser revistos. E o Jairo estabeleceu, o Wagner, é bom que se diga para quem está prestando atenção e que está querendo escolher o seu candidato, ninguém tem uma varinha de condão que vai fazer mágica num processo à frente do governo do Estado. Sim, ele até disse que na verdade, ele vai fazer um pacto com os servidores, mas que ele não vê uma solução imediata. Ninguém vai chegar lá dizendo que em janeiro, fevereiro ou março vai mudar a situação do Estado. O Jairo já disse que verificará os critérios dos pagamentos dos servidores. Isso é uma coisa extremamente importante. Ninguém disse hoje por que quem ganha tanto ganha e por que ganha. Ninguém estabeleceu esse critério. Como é que foi construído isso? Quem construiu isso? Foi feito isso com o servidor? Foi feito isso somente com a Câmara? Como é que foi feito isso? Isso o Jairo quer mudar. E eu acho que mais do que essa situação de estabelecer critérios ou não, o projeto que a gente tem para o Rio Grande, o projeto que o Jairo tem para o Rio Grande, na realidade é de arrecadação, que é o que nós temos aqui em Tramandaí. Os municípios, de uma maneira geral, de todo o país, Wagner, de todo o estado do Rio Grande do Sul, estão passando por momentos incríveis de endividamento.
E qual é a solução, Wagner? Qual é a solução para o endividamento dos municípios? Nós torcemos para a célula mínima desse processo todo, que é o município. E nós trouxemos para cá para fazer um comparativo disso. Não se faz nada, não se tem investimentos, não se arrecada mais. Como é que se arrecada mais? O Jair tem um processo muito interessante. Às vezes que eu pude oportunizar, conversar com ele, assim, ter uma conversa próxima com ele, e às vezes que ele teve aqui em Tramandaí e falou isso nas nossas rádios, e até talvez contigo mesmo tenha feito isso, é a questão da desburocratização para a captação do investimento de empresas no estado do Rio Grande do Sul, das indústrias. Nós temos um processo tão burocrático no Rio Grande do Sul, tão burocrático no Rio Grande do Sul, que as empresas acabam por se instalarem a 100 quilômetros daqui. Depois do Mampituba, parece que fica tudo muito mais fácil de se gerar emprego e renda. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos barbaridades de processos engavetados por conta de licenciamento ambiental, por conta de outras licenças, de uma burocratização tremenda que faz com que o cara perca a esperança de fazer alguma coisa no estado do Rio Grande do Sul. E o Jairo tem falado com muita prudência nesse aspecto, que é desburocratizando, gerar mais emprego, trazendo mais empresas e trazer divisas para o estado, faz com que nós possamos, de novo, ter a capacidade de pagar as contas em dias, de reorganizar a questão do funcionalismo, que são parcelar salário da segurança pública e de professor é uma temeridade. E eu não sei, Wagner, porque eu não estava nesse processo. A impressão que eu tinha é que nós chegamos num beco muito escuro que nós não tínhamos para onde correr, para se tomar uma atitude drástica desse ponto e até hoje manter isso. É uma situação muito complicada que nós precisamos, Flavinho, dentro avançar. Dentro dessa linha, tem essa questão de que forma se governar, mas tem um problema mais rápido, vamos dizer, mais imediato, que é a questão da dívida, né, que está aí sobre a questão de uma liminar e que a qualquer momento pode, né, cair e ter que começar a pagar, daí sim, né, nós nos encontraremos numa situação pior. Em relação a essa questão da dívida, o atual governo ele vem maciçamente trabalhando em cima de que é o seu plano e não é plano B, como diz, né, é o plano, né, do atual governo. Sim. A pergunta que eu lhe faço, tu acredita que o PDT chegando ao governo levará também como um dos principais pilares a negociação da dívida com o governo federal, da mesma forma que o governo atual vem fazendo? Qualquer um que chegar à frente do Estado terá que fazer isso. Vai ter que pegar nos primeiros dias o avião aqui e ficar instalado lá em Brasília uma semana negociando com o presidente da República e com todos os ministros para que essa dívida se empurre um pouco para saber o que nós vamos fazer. Não existe possibilidade nenhuma de alguém administrar o Estado tendo às suas costas esse enorme déficit para pagar, que não é de um só, vamos falar disso, é de muitas e muitas gerações. Quando nós chegamos aqui no governo municipal, nós também tínhamos um déficit, ainda temos um déficit. Nós pagamos aqui em Tramandaí 39 milhões para a CE. Uma dívida de quanto tempo, Wagner? 20 anos? Uma dívida que vem por problemas políticos, por problemas da Câmara de Vereadores, por um problema de uma ação civil pública contra o município de Tramandaí e Imbé, que deixaram de recolher CIP nas suas contas, e hoje olha o problema que está gerando. Isso não... Então eu disse isso no início, que essas questões que são da célula municipal, elas também acontecem no Estado. Então é óbvio que quem tiver pegar o Estado terá que ter esse norte, Wagner. E vou dizer com propriedade. O governo hoje aqui, o nosso governo estadual hoje, ele tem uma grande vantagem sobre os governos, que é, na realidade, manter na esfera federal o mesmo partido que nós temos no estado do Rio Grande do Sul. Isso é uma grande possibilidade para que nós avancemos na questão do trato diferenciado que nós sabemos que é, nós sabemos que isso é. O teu partidário é recebido diferente lá no cenário federal. O presidente da República precisa atender todos os municípios, mas o teu partidário ele atende de forma especial. E nisso nós estamos levando uma grande vantagem aqui no Rio Grande do Sul, há de se incontestar isso. E eu acho que nós teremos um grande salto, porque quem vai ganhar a presidência da República será o meu candidato Ciro Gomes. Então, Ciro Gomes lá, Jairo Jorge aqui, e estamos combinados. Outra questão importante para o Estado e é a questão de que foi feito esse trabalho em relação às estatais.
Eu vi agora na última entrevista do Jair Jorge que ele diz que ele é contrário, né, a algumas privatizações, entre elas a CE, o Banrisul, e também uma que seria a que mais ficou questionável, que é a questão das minerações, a CRM. De que forma, então, resolver, porque seria também uma solução, né, de tirar essas estatais, né, do custeio do poder público, né, do Estado, de que forma o Jair Jorge pretende resolver essa lacuna se ele não aderir, que é um plano que o Eduardo Leite também defende. Né? O Jair Jorge e o Miguel Rosseto são os únicos que não defendem, né, esta linha, apesar de que o Jair Jorge defende algumas privatizações. Sim. Eu queria dizer, eu acho que o Jair foi muito feliz nos seus comentários, e eu ouvi também ele falando sobre isso. Não podemos privatizar aquilo que dá lucro. Há pouco tempo atrás, o Banrisul estava sendo ameaçado para privatizar, porque nós íamos recolher alguns milhões de reais, e esses milhões acabariam num cenário muito rápido no caixa do Estado. E depois, com o lucro que dá o Banrisul, nós não podemos pensar, e o Jair tem esse pensamento, e no início da nossa conversa tu perguntou para eu trazer para esse cenário o que eu penso. Claro. O Flavinho como um cidadão, talvez, não como um político, mas o que eu penso disso, das questões das privatizações. Empresa que dá prejuízo, empresa que é cabide de emprego, empresa que tem lá milhões, milhares de assessores, e eu vou usar um termo chucro aqui, e não estou falando em especial de uma ou de outra, tem muito aspone, nós precisamos, na realidade, privatizar. Agora, a empresa é aquela que dá lucro, que traz recurso para o Estado, que traz recurso para os cofres públicos, essa nós precisamos defender de unhas e dentes, e é isso que o Jairo tem defendido, Wagner. Nós precisamos, e aí quando se fala nisso, nós temos vários problemas. Quando se fala em privatizar alguma coisa, nós temos servidores públicos que precisam ser respeitados. Nós temos alguns servidores que estão lá, que trabalham fortemente para que as empresas, mesmo dando um enorme prejuízo, são sustentadas por eles, são mantidas por eles, que são os caras que estão lá de manhã, de tarde, de noite, dando seu sangue para tentar ainda salvar. Se nós tivéssemos privatizado a CE, tu acha que o município de Tramandaí tinha feito um acordo para pagamento da dívida dos moldes que nós fizemos? Jamais. Jamais. Então, nós temos que olhar com carinho para cada empresa que vai ser privatizada ou que está num plano de privatização. Mas o Jair tem uma coisa melhor do que isso. O Jair tem, como eu disse no início da nossa conversa, o plano da conversa, o plano do diálogo, de saber que as coisas serão tomadas de acordo com o que é necessário, urgente e sem essa banalização. Eu acho que as coisas são feitas de forma muito banalizadas, principalmente nessas questões das privatizações, que eu acho que a gente precisa interpretar de outro jeito. Flavinho, é recorrente o tema nessa campanha, mais do que nunca, da questão da corrupção. A gente sabe, e é notório, e não tem por que não falar no assunto, como a gente já vem falando com outros entrevistados, que o Jair Jorge teve os seus bens bloqueados pelo Ministério Público através de uma... E no mesmo dia do lançamento da campanha. Foi uma coisa estranha isso. Isso tu vai ter essa oportunidade de falar. Assim como eu falei, quando eu entrevistei o PT aqui, eu falei, o Haddad em São Paulo, pelo Ministério Público de São Paulo, foi também indiciado, o PSDB com o Geraldo Alckmin, mas a pergunta que eu te faço é, de que forma tu acredita que esse tipo de ação, né, do Ministério Público pode interferir no resultado de uma eleição no momento em que a questão corrupção, ela é latente. Nas discussões políticas aí, né, de todas as esferas. Olha, Wagner, eu queria ter um posicionamento muito mais firme do que eu vou te dar para te responder essa questão. E para ti que está me ouvindo também. Se coloca o nome das pessoas, Wagner, e a gente tem tanto profissional, né? A gente tem tanto político querendo fazer o melhor para a cidade que está sendo apontado. Aqui no nosso município nós tivemos os últimos prefeitos, foram apontados pelo Tribunal de Contas e nenhum deles, tenho absoluta certeza, falo por todos eles aqui nesse programa, nenhum deles fez isso para benefício próprio. Fez com interesse público.
E o que faz a mídia hoje? A mídia faz com que esses políticos que têm o seu nome com seriedade, que querem trabalhar à frente do processo para o cidadão, para a sua comunidade, estejam jogados na lama. Até que me prove o contrário e até que ele seja julgado e condenado, o Jairo é um cara extremamente correto e está à frente de qualquer processo como qualquer outro. Só para a gente referenciar, tem um outro fator também que tu deve saber, é que ele foi citado, né, pelo ex-diretor da Odebrecht também em relação, na Lava Jato, em relação a um possível caixa 2 da sua campanha em Porto Alegre. Na época, temos que frisar, ele era candidato pelo PT, né? Como existe a questão de que poderia haver uma sistematização das campanhas do PT. Agora, né, eu quero a tua opinião como alguém que está recebendo uma liderança de outro partido. Certo. Não podemos dizer que pode não ter acontecido. Sim. Né? Ele não foi ainda, ele foi citado, isso ainda ocorre. Tu acredita que ele, Jairo Jorge, que hoje está em campanha novamente, pelo que tu conhece, pelo que tu está vendo, vem defendendo, e até pela campanha que ele vem fazendo junto ao teu partido agora, se houve, ele estaria isento dessa responsabilidade? Se houve... Se houve o Caixa 2. Se comprovado, seja de que houve na campanha dele o Caixa 2. Mas é claro que não. Isso é óbvio. Isso é claro que não. Como eu te disse, até que se prove o contrário, o Jairo é um cara extremamente honesto, um cara extremamente correto. E tem demonstrado isso ao longo da sua trajetória no nosso partido, e não só no nosso partido, mas na dele. Foi o prefeito mais bem pontuado em todos os prefeitos do estado do Rio Grande do Sul na época que foi prefeito. Transformou a cidade de Canoas e, na realidade, quando mudou de partido, não foi por uma questão desse tipo de coisa, não. Ele mudou do partido porque ele estava tentando buscar um espaço que no seu partido não conseguiu e veio sendo acolhido pelo nosso partido. Então, eu tenho absoluta certeza, pelo que eu conheço do Jairo, pelo pouco que convivi com ele, e do modelo Wagner. Isso é extremamente importante de se dizer. A Lava Jato fez um papel extremamente importante no país. Extremamente importante. Todos os políticos que eu estou dizendo, aqueles que tinham o rabo preso, que têm o rabo preso, estão todos eles aonde? Presos. Eduardo Cunha, o próprio presidente Lula, todos eles estão presos. Isso é conta de um processo que a Lava Jato fez, um processo, eu acho que em nenhum outro país do mundo nós tivemos um processo como foi feito a Lava Jato, apesar de todos os partidos políticos tentarem fazer com que essa Lava Jato não fosse para frente. Uns porque eram aliados do governo, outros é porque tinham interesse em ser aliados do governo, outros é porque eram contrários ao governo e queriam proteger os seus. Então isso foi um grande ganho para a nossa nação, a questão da Lava Jato. Mas eu preciso dizer que nesse mar de lama, alguém está pagando a conta. Alguém vai pagar essa conta. E talvez a gente precise repensar para não cometer algumas injustiças nesse processo. Flavinho, Ciro Gomes. O candidato Ciro Gomes, ele... Já estava todo mundo falando do Jairo? Ele... Quero te dar a oportunidade também, claro. Até porque temos agora 10 minutos. Claro. O candidato Ciro Gomes tem uma das suas propostas pilares, a questão que todo mundo sabe que ele levantou sobre a questão da retirada do nome das pessoas com débito do SPC. Perfeitamente. Pergunta que eu te faço. Não parece uma promessa populista no meio de um confronto com o PT, Wagner, por exemplo, que ele queria o apoio? Não, Wagner, eu vou te dizer o seguinte, eu conversei com o Ciro, também nessa oportunidade, e até numa questão de brincadeira, porque as pessoas, todo mundo chega para ele, saíram muitas questões aí nas redes sociais, eu agora vou votar no Ciro porque eu estou esperando o Ciro ganhar, porque quando ganhar eu não pago mais a conta. Ele nunca disse que ele ia pagar a sua conta. Ele nunca disse isso, que ele ia pagar a sua conta. O que ele disse foi que ele dará a oportunidade para tirar, ou vai tirar o seu nome do SPC. Vai tirar o seu nome. Pessoas e mais pessoas estão no SPC por conta de juros abusivos. Nós sabemos disso. Eu vou dar um exemplo aqui que eu digo para todo mundo isso, Wagner. Eu fiquei mais de 5 ou 6 anos com meu nome vinculado ao SPC em função de um telefone celular que eu nunca paguei na vida. Nunca foi meu. E aí eu ligava para o operador do telefone e dizia para o cara, esse telefone não é meu, por favor.
Não, mas o senhor, eu não usei, se tu me provares, aí diz assim, por que tu não entrou na justiça para tirar o nome do telefone, que era R$ 1.017, quando lançaram os telefones aqui? Lembra disso? Lá no tempo que o cara andava com um telefone na mão e uma bateria de carro do lado para carregar o telefone. Lembra da época? Era o PT, era o vulgo PT 500. E aquele era bonito, era pesado, mas era bonito. Pois naquela ocasião eles deram papel de 1.017 para todo o estado do Rio Grande do Sul. Que era a maneira que tu tinha para comprar o teu telefone. Eu não queria comprar porque eu já tinha um telefone. Eu já tinha comprado o telefone, era caro, na época era muito caro. O que aconteceu? Alguém, que eu não sei quem foi, pegou esse telefone e usou. E o meu nome foi para lá. E o meu nome ficou por lá por muito tempo. Por muito tempo. Eu ligava. E aí eu ia fazer um crédito e a pessoa dizia, Flavinho, eu te conheço. Tu tá parecendo uma restriçãozinha assim, mas eu vou te vender assim mesmo. Quantos conhecem o Flavinho? Quantos não conhecem as pessoas que estão no SPC? Com dívidas enormes, com seu nome sujo, porque os juros são abusivos, as pessoas não têm mais, nós perdemos, a classe média perdeu o poder de compra, porque o seu nome está negativado. E aí tu vê, eu tenho aqui no meu estabelecimento, na frente do meu estabelecimento, tem uma loja que abre crédito pessoal. Se vocês soubessem a quantidade de gente que vai diariamente ali tentar um crédito ou tentar negociar suas dívidas porque estão negativados, e aí se aproveitam porque o juro é abusivo, o Ciro quer, e o plano dele é esse mesmo. Ele vai fazer isso, Wagner, vai fazer isso, vai dar oportunidade de tirar você do seu nome, de limpar o seu nome. Mas é óbvio que ele não vai pagar a sua conta. Ele vai oportunizar com juros mais baixos, com conversa, que também tem essa proposta de fazer com que você volte a ter poder de compra e que você pode novamente reaquecer o comércio. Porque nós estamos estagnados com mais de 13 milhões de desempregados nesse país, porque o comércio não gira, não dá emprego, porque não tem quem compra, porque muitos desses estão negativados. Um dos principais pontos que acabam fazendo com que os partidos tenham esse problema com a corrupção é nas formações de governo. Sim. A gente sabe que o Ciro Prova tá aí. A gente sabe que o Ciro tentou uma ampla aliança, acabou não conseguindo da forma que queria, mas o Ciro apoiou todos os governos do PT. E até mesmo... Não só do PT. O Ciro andou por outros partidos. Perfeito. Mas até coloco aqui, alguns, é só para a gente ver a diferença. Né? Ele já apoiou partidos como o PMDB, PSB, PPS, agora está no PDT, e também já foi para o lado da Arena, né? Que foi a Arena e o PSD. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte, não foi, fora a questão... Não é só o Ciro. Não é só o Ciro. Não, isso é importante. Isso é importante que se frise. O Ciro não é só o Ciro que faz isso. Não, quase todos os candidatos fazem essa andança dos partidos e apoiam os partidos porque defendem os seus projetos. Claro. Mas a pergunta que eu quero te fazer em relação a isso é a seguinte, de que forma ele vai enfrentar a composição de um governo ao qual ele não teve uma ampla maioria de apoio, né? Para daqui a pouco não incorrer do erro que cometeu os últimos 2 governos petistas com a nomeação de pessoas que praticaram o que a gente sabe. Vou falar com muita propriedade sobre isso, conhecendo o pouco que eu sei, o pouco que eu conheço do Ciro. Ele vai fazer isso da mesma forma que o Jair fará aqui no Estado, com diálogo. Nós precisamos dar atenção ao Congresso de forma coesa. Nós temos hoje o cenário no Congresso Nacional de poucos partidos tendo muitos privilégios. E é isso que acontece. Ninguém vai para presidir a República sem ter poder de diálogo com a sua oposição, Wagner. Ninguém vai. Ninguém vai para um cenário político que não tem a maioria no Congresso sem diálogo. E tu sabe como é que é o diálogo? O governo petista não tinha maioria no Congresso. Teve que fazer alianças e o PT não chegou no poder por ser o PT. O PT chegou no poder fazendo alianças. Nós nunca, na história do país, poderíamos imaginar que o PT estaria coligado com o PMDB. Nós nunca poderíamos imaginar isso, porque eram completamente antagônicos. E onde é que estava?
quando Lula foi presidente? Juntos para governar o país e juntos para pegar o governo. Então, na realidade, Wagner, essa questão é uma questão muito própria de todos os governos. Só existiu um presidente. Só existiu um presidente que não conseguiu dialogar com o Congresso e foi deposto. Quem foi? Collor de Mello. Tentou fazer... Falando em Congresso, uma questão que veio agora à tona e vem sendo uma questão de ataque ao Ciro, de que no último mandato dele como deputado, ele teria sido o deputado mais faltoso durante o seu mandato. Não sei se tu tem informações em relação a isso. Diz, né, levantamentos, né, que ele teria mais da metade do seu mandato, se tivesse sido computado, ele não estaria presente nas sessões. A pergunta que eu lhe faço, a gente sabe que hoje a mídia está cheia de ataques de todos os lados. Sim. E eu quero usar uma referência em relação à questão de quem hoje o Ciro mais combate, que é o Bolsonaro. Né? Ele até ataca bem menos o PT do que o Bolsonaro, assim como o Bolsonaro o ataca. Talvez ele tenha mais medo desse país cair na mão do Bolsonaro. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte, ó, numa dessas questões de fala aqui, a gente sabe que o Bolsonaro é praticamente, o que ele fala é o que é usado contra ele, então não precisa de mais do que isso. O Ciro tem uma fala dele na campanha a presidente de 2002, que repercutiu nacionalmente, que foi em relação à questão do papel da esposa dele na campanha, que ele disse que o papel da esposa dele na campanha era único e exclusivamente dormir com o candidato. O Bolsonaro é atacado por ser considerado machista por outras falas semelhantes. A pergunta que eu te faço é, se for nesse viés, Ciro também é machista? Não, depende do cenário em que foi pego isso. Às vezes as pessoas, nessas falsas propagandas, nessas falsas notícias, elas ficam esperando tu falar uma frase de efeito para pegar aquela tua frase e transformar a tua frase num problema. Eu prefiro, neste momento, Wagner, perguntar para ti o seguinte, qual é o histórico do Ciro como homem público? Qual é o histórico do homem público? O Ciro, você pode dizer, o Ciro tem enormes processos, inúmeros processos, todos os processos do Ciro são de calúnia, porque botou o Eduardo Cunha na cadeia, ajudou a botar o Eduardo Cunha na cadeia, disse que o Eduardo Cunha era ladrão, foi processado, disse que mais um não sei o que era quadrilheiro, foi processado. Inúmeros processos do Ciro são com relação a isso, por difamação, porque ele dizia a verdade, não mandava dizer. Mas eu preciso perguntar para ti, que o meu interesse aqui é em ti que está me ouvindo. Eu queria saber se tu já fez o exame de quem é o Ciro Gomes. O que esse homem fez para o seu estado, o que esse homem fez para o país. Vai ter 2 minutos para defender isso. Eu só quero te fazer uma última pergunta. Pois não. Em relação para a gente respeitar o tempo. Ele defendeu a questão, uma possível retomada da CPMF. Não sei se tu viu isso na entrevista dele ao Globo News. Sim. A pergunta que eu te faço, no momento que o país se encontra com impostos, né, desemprego, um imposto seria o melhor caminho? Pergunta para mim o que eu acho, o Flavinho, o que o Flavinho achava da CPMF? Eu, Flavinho. Nós devíamos ter nesse país um imposto único. Nós não devíamos ter... Sabe qual é o país que eu quero, Wagner? O país que eu quero é de gente que possa parar de ser demagogo e que diz que bota toda a culpa no político, quando na realidade é ele que escolhe o político. Sou eu que te escolho político. É tu que me transforma político. Mais de 80 pessoas não sabem quem votou na última eleição. E aí todo mundo vira bandido nessa. Então a CPMF, para esclarecer, eu vou te dar o meu norte. Quando a CPMF foi criada, ela tinha um único propósito. Qual seria? Transformar todo o dinheiro arrecadado em saúde pública. Todo. Nós conseguiríamos atender toda a população brasileira com o imposto gerado pela CPMF. Sabe o que acontece? Ele vai para o mesmo caixa. Ele é desviado. Como outros tantos, né? A Lava Jato nos mostra isso, Wagner. Então, na realidade, se tu me perguntar, Wagner, se eu sou a favor de se cobrar a CPMF, talvez eu seja. Se ela for motivo de investimento em saúde e tiver fiscalização, eu sou favorável. Nós já passamos por esse processo e deu certo. Só não foi mais adiante porque a metade desse recurso, ou muito mais do que os metade desse recurso, eram desviados. Encerramos os 30 minutos, vocês estão nos acompanhando aí. Que pena.
É rápido, né? É muito tema. É legal, uma fala muito bacana, muito gostosa. Mas agora, Flavinho, como eu te disse, tu vai ter a oportunidade de, durante 2 minutos, se dirigindo a quem está aí nos assistindo em casa. Hoje, né, o Correio tem mais de 95 mil seguidores, então, né, somente uma das páginas, né, que é a do Correio do Imbé. Então, eu gostaria que você dirigisse em 2 minutos. Queria deixar meu abraço aqui ao Correio do Imbé, na pessoa do meu amigo Renato, e do Wagner, que tem feito esse trabalho maravilhoso de poder oportunizar uma fala com você. E queria dizer o seguinte, que por que o Flavinho escolheu o Jairo para ser o nosso governador? Por todos esses motivos que eu estou aí. Eu enxerguei no Jairo alguém que pode fazer a conciliação desse Estado, a conciliação do servidor público, a conciliação dos nossos deputados, aproximar essas questões que estão tão problemáticas no Estado. E o Jairo é um homem digno, um homem íntegro, e eu tenho absoluta certeza que ele é o melhor para o nosso Estado. Vai botar o Estado no trilho certo. Obviamente que não tem uma vara mágica de condão, como eu te disse, Wagner, mas as coisas serão feitas com diálogo, com respeito e com seriedade. Quanto ao Ciro, eu tenho absoluta certeza que esse país dará um enorme passo quando botar o Ciro presidente da República. O Ciro, vale a pena você dar uma estudada em quem é o Ciro, o que ele fez pelo Nordeste, o que ele fez no tempo. É um homem público com experiência e capacidade para assumir esse país. Ao contrário de outros que estão há mais de 30 anos no poder e nada fizeram. Nunca tiveram um projeto aprovado, nunca tiveram sequer uma ideia para levar esse país para frente. Então, eu peço o teu voto para os meus candidatos, o Jairo e o meu candidato Ciro. E essa dobradinha, Wagner, é importante como ela é hoje. Nós temos o Temer, temos aqui o Sartori, e nós teremos a partir do ano que vem, Ciro Gomes, Jairo Jorge. E queria também, se vocês me permitem, pedir um voto especial aos nossos deputados, candidato a deputado estadual Luciano Pinto, que concorre na vaga deixada pelo nosso querido Ciro Simone, que hoje está à frente de um projeto maior, que é auxiliando o Jairo Jorge na sua campanha ao governo do Estado, e o nosso sempre deputado federal Pompeu de Matos, que defende tanto o litoral norte em Brasília, trouxe para Tramandaí, Wagner, assim como outros representantes nossos aqui do litoral, que também não são do meu partido, emendas significativas e importantes para o cenário do litoral norte. Então, eu peço teu voto. Ciro lá, Jairo Jorge aqui. Tá bem? Obrigado, gente. Então, quero te agradecer, Flavinho, muito obrigado, Wagner, muito mais obrigado, uma vez. muito obrigado. E vocês de casa, então, puderam aí acompanhar. Eu acho que eu consegui convencer até o Wagner a votar no Ciro e no Jairo hoje. Então, gente, vocês de casa puderam acompanhar aí com a gente mais uma dessa nossa série de entrevistas. Lembrando que na quinta-feira receberemos aqui o vereador do Imbé, Rafael Kerber, que irá defender aí as candidaturas do PSDB ao governo do Estado, de Eduardo Leite, e também à presidência da República, de Geraldo Alckmin. Agradecemos a sua participação mais uma vez e quinta-feira temos um encontro marcado aqui no Correio do Imbé. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite.